mais uma vez, com a responsabilidade de trazer à nossa amada igreja, ao longo desses anos, mais uma reflexão, mais um domingo de serviço a Deus, mais uma semana que se apresenta para que possamos viver e vivenciar a sua palavra enquanto Ele não volta. Peço apenas que vejam de onde sai esse tema, remanescentes do presente século. É uma linguagem encantadora, usada pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Está exatamente no início, versos 1 e 2. Diz assim o apóstolo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certamente, se esse texto fosse escrito para um século determinado, há muito que lhes teria perdido a sua validade. Sobretudo, se nós tomarmos aqui a forma literal dessa tradução. Não vos conformeis com este século. A tradução original nos leva para o entendimento. Não vos conformeis com o presente século. O século que quem escreve, quem ler, está vivendo. Então, é também neste século. É para este século a mesma responsabilidade que está levantada aí, orientando como a humanidade deve viver. E chama atenção para o único tipo de sacrifício que é aceito diante de Deus. O sacrifício que é aceito diante de Deus, o sacrifício que é vivo, que é agradável a Deus, é o culto que a Ele prestamos. Estamos, portanto, prestando este culto a Deus, louvando a Ele em espírito e verdade, esperando que Ele aceite este ato de culto e saiamos daqui edificados, aguardando sempre os dias melhores na presença dEle. É daí que se extrai este tema e se aplica a este livro revelador sobre o futuro. É um livro cheio de sinais, de simbologias, é o último livro, é o encerramento da revelação, é o apóstolo João fechando o que via, o que ouvia, interpretando coisas já do seu tempo e colocando sempre no tempo contínuo. Daí entendemos que o tempo contínuo é o presente século. Enquanto Cristo não volta, o século presente estamos vivendo. Daí temos colocado remanescentes do presente século, ou seja, remanescentes aqueles que ainda vivem no presente século. Ora, mas no presente século vive 7,3 bilhões de habitantes arredondadamente. Mas não é dessa vida que estamos falando. Nós estamos falando dos que ainda vivem no mundo dos mortos. Porque o mesmo autor de Romanos também diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então estamos no mundo dos mortos. Neste mundo dos mortos, quem ainda está vivo? É o que vai representar essa igreja de Sardes. São duas características muito permanentes em todas as cartas. A primeira delas, que é como termina: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Também outra coisa interessante ser dita nessa parte introdutória. Ora, todos nós temos ouvidos, mas é bom lembrar que ele está falando para ouvidos dos que estão vivos. E se os que estão vivos não são necessariamente os vivos fisicamente, ele não está falando da minha capacidade auditiva. Ele está falando da minha capacidade de ouvir as coisas do Espírito. Como Jesus disse a Nicodemos, é esta capacidade que me refiro. Não vou me dirigir a quem entende da lei sobre a lei, eu vou me dirigir a quem entende da lei sobre as coisas do Espírito. Quem tem espírito para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir as coisas do Espírito, ouça. A outra característica é que vamos utilizar também
na exposição da mensagem. Quase todas as cartas ele chama atenção para um detalhe, que está, vou ler literalmente, fica mais fácil de confirmar o que estamos dizendo. Capítulo 2, na igreja de Tiatira. Ele diz, verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas reconhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Certamente vão lembrar desse texto que nós lemos há pouco tempo, que é o Salmo 19. Também da soberba guarda o teu servo, que a soberba não me domine, é o que pede o salmista. Somente assim, se eu não for dominado pela soberba, aí eu serei irrepreensível, eu ficarei livre de grande transgressão, e as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração serão agradáveis a Deus. Perceberam então a relação do processo litúrgico? Quando você entende isto, é porque começamos a perceber que somente as coisas do Espírito vão gerar frutos do Espírito. E aí as minhas palavras passam a ser agradáveis, eu passo a ser repreensível, eu passo a ser de fato uma nova criatura, quando eu nasci de novo. Somente assim eu consigo viver no presente século, distinto dos que aqui vivem, vivendo como vivo no mundo dos mortos. Esses são os remanescentes. Eu pontuei essa simbologia de Sardes por algumas razões que vou passar a explicar agora. Começa dizendo, ao anjo da igreja. As 7 igrejas estão a simbologia da perfeição, o número da perfeição, são cada uma delas indicando um testemunho que cada uma vai se representar a igreja ao longo do mundo em todo o tempo. Por isso é comum imaginar que em toda igreja tem um pouco de cada uma dessas 7 igrejas. Portanto, não é uma igreja específica, essa ou aquela. São testemunhos de quê? De que essa igreja precisava estar atenta a padrões de comportamento que essas 7 igrejas representariam ao longo do mundo. Então nós vamos identificar alguns no exemplo da igreja de Sardes, só para confirmar o objetivo do Apocalipse e como nos apropriarmos dele para o dia presente. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, refere-se a Cristo Jesus. Conheço as tuas obras. Primeira ênfase, vão recordar que acabei de ler aqui, que ele vai retribuir conforme as obras. Por isso ele diz, eu conheço, não serei injusto, conheço as tuas obras. É a primeira afirmativa. E junto a ela vem a primeira advertência. Tens nome de que vives e estás morto. Por que esta carta? Por esta razão. Porque esta igreja é considerada viva? Porque era a maior delas, de grande desenvolvimento, que se espalhava naquela região. Era considerada uma igreja ativa. No entanto, é para essa igreja ativa que Jesus Cristo olha e manda João escrever. Veja a realidade dessa igreja. Vamos imaginar então que essa igreja ativa é o cristianismo espalhado ao longo do mundo, que não é uma imaginação figurativa, é real. Nós estamos diante de uma situação onde o mundo quase todo hoje fala em Deus, usa o nome de Cristo, e se olhar para o Brasil, mais ainda, quase não tem ninguém que não acredita em Deus, quase não tem ninguém que deixou de seguir a Cristo. É quase uma unanimidade, mais parece Israel do que Brasil. No entanto, essa igreja, esse cristianismo que parece tão vivo, esse cristianismo que parece tão exuberante, cabe revisar esta observação que Jesus Cristo coloca. No entanto, estás morto. Ora, por que razão Jesus Cristo revela isso a João e isso está escrito a nós?
Vem aí as explicações, razão pelas quais elas são apropriadas a nós. Ele diz: ser vigilante. Consolida, se consolida é porque já começou. Então não estamos aqui esquecendo dos pioneiros do Evangelho nesta pátria, não estamos esquecendo das grandes obras que Deus tem feito nesta igreja, em nossa terra Brasil. É tanto que o nome é remanescentes. Há pessoas, sim, conforme o verso que vai ser citado daqui a pouco, mas nesse momento, por que ele manda ser vigilante? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Em outras palavras, fica muito claro que a brincadeira de cristianismo um dia vai ser pedido a conta. Somos cristãos, somos quase que unanimemente cristãos. Então, onde estão os resultados desse cristianismo? Quem são esses remanescentes? Porque eu os conheço pelas obras. Cadê as obras dos senhores cristãos do Brasil? Parece que estão vivos e estão mortos. Vivo pelo número, pela quantidade, é uma característica muito semelhante de Sardes. Ela era viva porque era uma igreja exuberante. Reunia um coral, tinha centenas, reunia o grupo, tinha vários. Qualquer movimento era muita gente. Muito semelhante ao que faz no Brasil. Marcha para Jesus, tem milhares. Dia de oração, um monte vai orar. Tem gente para tudo. Faz um movimento na internet, faz milhões de cristãos. O povo acessível. Parece que está viva mesmo. Parece que o Brasil é cristão. É versículo tudo quanto é canto. Tem cidade que bota outdoor. Esta cidade pertence a Jesus. Coisa maravilhosa. Então é mesmo assim? Está viva essa igreja? Está vivo esse cristianismo? Ele diz: mas está morto. Consolida urgentemente esse trabalho. Essa é a nossa responsabilidade. Consolidar o trabalho dos pioneiros. Temos visto, este ano, celebrado bastante, 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diria, consolida esta obra. Não é porque estou arrolado numa igreja presbiteriana que eu estou honrando esses 160 anos de história. É hora de abrir os olhos. E aí, tira o nome presbiteriano e coloca Reino de Deus, que foi isso que foi instalado aqui. Presbiteriano é um sistema apenas organizativo. Ou nós temos consciência de que esse Reino de Deus foi instalado e nós temos que consolidar isto, ou vamos ouvir esta profecia: estão mortos, pensando que estão vivos. Realmente é uma coisa de tremer nas bases. Imaginar que esse número exuberante de cristãos que aparece em nossas estatísticas sinalizam que nós estamos vivos. Vem o verso 3. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Queridos, uma coisa que mais me cativa é fazer liturgias significativas. Por favor, voltem a Zacarias, que lemos na nossa contrição, porque é nesse estudo que veio essa convicção de que estava aqui o texto próprio para o uso da mensagem, todo esse casamento em relação à liturgia e neste momento de contrição. Nós pedimos para ler Zacarias 1, do verso 1 ao verso 6, foi lido e comentado rapidamente pelo presbítero Heraldo. Olha só que beleza de colocação. Zacarias é o capítulo 1. Eu vou reduzir a compreensão apenas do verso 4. Primeira informação: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos,
convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. E aí vem a pergunta que eu estou utilizando esta noite em nossa reflexão pastoral. Vossos pais onde estão? E os profetas? Acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim nos fez. É longa a distância de Zacarias para o Apocalipse, não só nas páginas, no tempo, na história. No entanto, olha que harmonia de argumento. Se nós imaginarmos que estamos com 160 anos e estamos vivos, porque Simon teve um testemunho maravilhoso na Ilha da Guanabara, essa pergunta vai ser dirigida a nós. E cadê os pais de vocês? Ficaram? Ficaram para consolidar a obra? Essa obra compete a nós. Razão pela qual eu coloquei na pastoral a oração sacerdotal que foi lida esta manhã aqui na escola dominical. Nesta oração sacerdotal, Jesus complementa para nós o entendimento desta palavra. Usaremos mais para a consideração final da mensagem. Aqui eu volto a esse argumento. Perceberam a relação? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós temos recebido e ouvido ao longo de 48 anos, já chega a 49 e 50 anos dessa igreja. Só para recortar nossa realidade. Temos ouvido, recebido, temos ouvido cânticos, temos cantado, temos pregado, temos dado aula de escola dominical, aqui há quase 49 anos. Lembra-te disto? E todas elas certamente apontam para isso. Guarda e arrepende-te. A palavra na igreja, para os filhos, para os remanescentes, para os que estão vivos no Senhor, são palavras de exortação. São palavras para chamá-los a atenção a uma vida coerente, a uma vida de vivos e não de mortos, alegando-se vida. Por isso, quando ele diz consolida, porque nós estamos nos afastando do que ouvimos, nos afastando daquela prática de arrependimento de pecados, para ter uma vida mais consagrada ao Senhor. E ele adverte dizendo, por isso é preciso que vocês vigiem, e vigiem urgentemente. Os comentaristas desta carta diz que esta igreja era tão exuberante que parecia, eu fiz essa associação com o nosso hino nacional, parecia estar dormindo em berço esplêndido. O tema é uma igreja sonolenta. Acorda, Sardes, da tua sonolência. Te achas exuberante demais, por esta razão dormes como se nada mais tivesse a fazer. Cuidado, Igreja Presbiteriana do Brasil, 160 anos não pode servir de berço esplêndido. Cuidado, Igreja de Vila Otália, 50 anos não pode servir de berço esplêndido. Somos chamados a consolidar esse trabalho. E sabe quando nos afastamos dele? Quando começamos a viver longe do que ouvimos, quando esquecemos a prática do arrependimento. E aí as nossas atitudes são decorrentes de quem não se arrepende, são decorrentes de quem não guardou o que ouviu, quem não ouviu dos seus pais, como se eles fossem viver sustentando a igreja para sempre. Onde estão os jovens da igreja para sustentar o que os pais ensinaram? Israel, teus pais se arrependeram, vocês não atenderam isso? Tira Israel e coloca a igreja de Vila Otália. Cuidado com essa sonolência de uma igreja que vai chegar a 50 anos. Não deixe essa sonolência tomar conta de cada um de nós. A responsabilidade é de cada um. É a advertência do verso 4. Tens, contudo, em Sardes, interessante é a quantificação. Interessante e triste. Numa igreja tão grande como a de Sardes,
Escreve aí, João. Escreve. Contudo, em Sardes, tens poucas pessoas que não se contaminaram. Poucas pessoas que não se contaminaram com as vestiduras. Andarão de vestiduras brancas, que não se contaminaram com o mundo, e as suas vestiduras andarão de branco junto comigo, e são dignas, pessoas dignas. Eu tomei nota disso por causa de uma informação que para muitos, às vezes, também é esquecida. Quando lemos a oração sacerdotal, esquecemos, às vezes, de que esta oração pode ser apropriada por nós. E aí é o último argumento que eu chamo a atenção. Do jeito que era pedido a Sardes, é pedido a nós e é pedido na oração sacerdotal. Daí o tema da pastoral. Um exame de consciência. Nós temos consciência que estamos vivos? Vivos espiritualmente. Não é vivos pela pujança da saúde, não é vivos pelo bem-estar social, econômico, político e financeiro. É vivos espiritualmente, que consegue ter uma vestidura branca diante do Senhor, cujas obras são reconhecidas por Ele. Que não sejam poucas, mas que sejam muitas na igreja de Vila Eutália. Tens, contudo, na Vila Eutália muitas pessoas que não se contaminaram. Contaminar-se aqui é no espírito da oração sacerdotal. Estamos num mundo cujo príncipe não é Jesus. O presente século é tão nocivo quanto todos os séculos passados. Não adianta justificar moderno, pós-moderno, antigo, medieval. É reinante o pecado. Não tem distinção, não tem tamanho. À medida o que muda são os requintes das atitudes contra Deus, da nossa fragilidade espiritual. Por isso que muitos às vezes estão sentindo-se vivos e estão mortos. Nunca foi tão atual esta carta de Sardes. Esta ênfase, quem tem ouvido, escute isso. Eu estou me referindo, volto à introdução. Ouvidos espirituais, onde está a tua natureza? Estou com Cristo, estou vivo. Presta atenção, porque quem está vivo tem uma outra atitude. Não se contamina com o presente século, transforma o presente século. Foi o que lemos em Romanos 12, 1 e 2. Transforma pela sua atitude, pela sua capacidade ética renovada, pelos seus olhares disciplinados para o mundo, pela responsabilidade com as coisas criadas. São tantas atitudes que nos ressentimos hoje nessa sociedade, que realmente dá-nos entender que estamos diante de muitas Sardes, de muitas igrejas tão pujantes, tão cheias de tantas outras coisas, e ainda se iludem com as benesses do presente século. São tantas vezes que eu tenho abordado alguns aspectos desses cuidados com a vida da nossa igreja, e sempre que eu faço isso, é questão pessoal dizer, estou dentro da mesma exortação. O pastor não está imune disto, o pastor não está isento disto. Foi corrente esta semana notícia de suicídio de pastor. Pastor é um humano igual a todos que me ouvem esta noite. Distinção do ofício que ele nos atribui, a vocação que ele nos dá e nos prepara para isto. No entanto, se não se cuidar, pode ser um pastor morto alegando vivo. É necessário ficar atento a isto. Repito o argumento. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram às suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. É uma palavra tão usada hoje, dignidade. Se consegue isso com exame de consciência. Vou ler apenas uma parte desta pastoral, que certamente os irmãos já leram. Para ocorrer o quê? Para ocorrer este compromisso que está no parágrafo seguinte, me refiro ao terceiro parágrafo. Amados, não temos licença para evitar essa hora, a hora de testemunhar. Nós não temos tempo. Foi o que ele disse a Sardes. Estás esperando o quê? Eu virei como um ladrão, não vou avisar. O que estão esperando para testemunhar do meu evangelho? O que estão pensando? Que vão fazer oração sacerdotal? Pela metade? Senhor, passa de mim este cálice.
Senhor, deixa eu ficar fora dessa. Está muito difícil viver aqui no mundo, me leva logo. Ele vai dizer o que ouviu. Para isso vocês vieram. Jesus Cristo veio para nos redimir. Nós somos redimidos para testemunhar. Se nós não tivermos cuidado, estamos nessa condição de se achando vivos, porém mortos, porque não testemunham esta vida que tem. A dignidade é conquistada na medida em que testemunhamos. Sim, Cristo vive entre nós. Para isso ocorrer, é necessário ter a consciência de Cristo. Por isso, é exame de consciência. Como estão as tuas vestes? Que contaminação é essa? Não é esse mero discurso de mundano e secularização? É o discurso de uma consciência de estar com Cristo, de saber o que isso significa. É dizer, como ele disse aqui na oração dele, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Todos que estão vivos nesta igreja, que eu espero que sejam muitos, vieram para esta hora, para esse sacrifício de Romanos 12, 1 e 2. O sacrifício que nos deu vida precisa ser proclamado entre os povos. São atitudes dos novos nascidos, dos que podem agrupar em igreja para se tornar o eficiente exército de Deus. Queridos irmãos, vamos sair daqui esta noite reproduzindo essa oração sacerdotal. O mundo, a sociedade, as condições de mundo, os desentendimentos sociopolíticos e econômicos ao redor do mundo, todos eles não nos são estranhos, nem nos amedrontam. Nós estamos prontos para dizer, eu vim para esta hora. Eu vim para dizer aqui no Brasil, no ano 2019, 20, enquanto ele não vier, eu quero dizer que ele é o Senhor das nossas vidas. Que nós temos uma vida contínua, que nele não tem mais morte, que a morte do pecado nele foi vencida. Nós somos remanescentes. Nós somos aqueles que não morremos mais. Nada mais nos tira a vida eterna. É esta a consciência? Então essa consciência vai nos fazer os mais eficientes servos do reino de Deus. Porque nada mais vai nos assustar. O presente século não vai nos assustar. Vamos dizer, sim, nós estamos vivos, somos remanescentes, porque Cristo nos trouxe para a eterna vida. Terminaria como ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça. Estaríamos nós diante desta qualificação do verso 5? O vencedor será sim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É daqui que se tira, também daqui, de outras passagens, que se tira a necessidade de uma profissão de fé. Confessa diante dos homens o que Jesus Cristo é para ti. Constrói essa dignidade de vida de testemunho e o teu nome estará no livro da vida e ele dirá, este é meu filho amado. Este é o meu filho amado. Esse não se contaminou com as benesses do mundo. Como resolver isso, pastor? Exame de consciência. Próximo domingo, novamente a ceia. Estaremos aqui de novo, sendo chamados àquela mesma advertência de Paulo. Examine-se, pois, a si mesmo. Eu já estou antecipando. Examine sua consciência. Estou vivo? Estou entendendo a palavra? Estou vivendo? Estou testemunhando? Construo minha dignidade? Na hora que ele voltar, ele não vai me pegar de surpresa, dando mau testemunho, sonolento, abandonando o seu reino, substituindo por coisas inúteis as benesses do presente século. Como você estará? Isto é dignidade. Quando o Senhor me encontrar, vai me encontrar servindo a Ele. Quando Ele me chamar ou Ele voltar. Esse papel é nosso. Ele diz, cadê os teus pais? Não é por eles. Consolide cada um esta experiência. Sim, Senhor, estamos vivos. E Tu vais nos encontrar vivos.